O Justiça e Você está começando. Na edição de hoje você vai saber o que mudou na lei do inquilinato com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, além de promover maior agilidade na solução de conflitos entre inquilinos e proprietários. O novo código trouxe mudanças nos prazos. E veja também como se caracterizam as famosas pedaladas fiscais, manobras realizadas por integrantes do Poder Executivo que trazem a impressão de que as contas públicas estão em dia. E na entrevista, o assunto é o pagamento de precatórios. A nova gestão do TJRN já se prepara com ações que devem agilizar ainda mais o trabalho neste setor. Quem traz os detalhes é o novo coordenador da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça, o juiz João Afonso Moraes por Deus. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, aproveite para conferir as notícias que marcaram o Judiciário Potiguar na última semana. Até já! A Comissão de Segurança do TJRN deve realizar visitas a algumas comarcas de Natal e do interior do estado para ouvir e debater a política de proteção aos magistrados. Essa e outras ações foram anunciadas pelo desembargador Gilson Barbosa, presidente da Comissão de Segurança Institucional e vice-presidente do Judiciário Potiguar durante sessão do Pleno. Nós reuniremos os juízes da região para se aproximar mais deles e sentir as suas necessidades e tentar dar um apoio possível, institucional, que a comarca e o magistrado precisam. O Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN reuniu prefeitos e secretários municipais para apresentar e incentivar a participação dos municípios nas ações do NAPS. Os gestores tiveram a oportunidade de conhecer melhor os programas permanentes como Justiça na Praça e Justiça Escola. É um contexto de troca de ideias para que a gente possa realmente fazer uma programação de acordo com os critérios que o NAPS tem e para atender as populações e principalmente aqueles mais humildes. E eu tenho certeza que a oferta desse programa no nosso município só vai trazer cada vez mais benefício, porque atinge principalmente aquelas pessoas mais carentes, que realmente necessitam e às vezes têm a dificuldade de ter acesso a esse tipo de atendimento. A gente faz, nos últimos anos foi sucesso total e com certeza a gente vai dar continuidade a esse projeto. A lei do inquilinato regula o mercado de aluguéis residenciais e comerciais no Brasil desde 1991. De lá para cá, poucas alterações foram feitas, mas o novo Código de Processo Civil facilitou a relação entre inquilinos e proprietários. Prazos foram alterados e processos modificados. Confira algumas dessas mudanças. Dados do IBGE mostram que em 2015, de cada 6 famílias brasileiras, uma vivia em imóvel alugado. Esse é o contingente atingido pelas alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. As principais mudanças envolvem prazos e a dissolução de conflitos por meio da conciliação. Na prática, as mudanças devem impactar com mais intensidade as ações de despejo, pois basta que uma das partes queira, independentemente de ser locador ou locatário, para que a audiência de conciliação ocorra. Além disso, o prazo para apresentação e defesa, que era calculado em dias corridos, passou a ser contado em dias úteis. O novo Código de Processo Civil ele veio para reunir as partes em um processo para o diálogo. Porque antigamente você demandava uma ação na justiça, primeiro você tinha um prazo para contestar e após esse prazo para contestar, apresentar sua defesa, existiria uma audiência conciliatória. Com o novo Código de Processo Civil, não. A partir do momento que você entra com a ação judicial, o juiz ele marca uma audiência conciliatória e após essa audiência é que oferta-se o prazo para a parte contestar ou apresentar algum tipo de defesa. O representante dos donos de imobiliárias do Rio Grande do Norte acredita que as mudanças na lei do inquilinato que vieram
com o novo CPC, não foram bem recebidas pelo setor. A lei do inquilinato oportuniza de cara ao inquilino inadimplente é purgar a mora, pagar a sua dívida, né? Na hora que vem uma mudança na legislação, que determina que primeiro seja realizada uma audiência de conciliação, para depois se abrir o prazo ou para essa purgação da mora, ou mesmo para uma contestação, você engessa a ação de despejo por falta de pagamento. Você vai agravar, você está agravando a situação de uma pessoa que tem o seu patrimônio usado por um terceiro e que não está recebendo a contraprestação. E muitas das vezes, 90% das vezes, faz falta no orçamento daquela pessoa. Já para a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, as novas regras devem acelerar a resolução de problemas envolvendo a locação de imóveis. O estímulo às audiências de conciliação deve contribuir para agilizar a solução dos conflitos e evitar a judicialização dos processos. Atualmente o Sejusc está de segunda a sexta fazendo audiências pela manhã e pela tarde, de forma que quando os diretores de secretaria vão marcar audiência pelo PJE, eles têm conseguido marcar para uma audiência uma data não muito distante. Essas práticas conciliatórias, né, esses dispositivos consensuais, a mediação, a conciliação, são práticas muito exitosas. Eu acredito que esta é a melhor forma de as próprias partes resolverem seus conflitos. O novo Código de Processo Civil também trouxe mudanças que afetam a inadimplência nos condomínios. Agora, as ações de cobrança de atrasados são consideradas título executivo extrajudicial. Com isso, o devedor terá 3 dias úteis a partir da data da cobrança para saldar a dívida ou indicar bens e imóveis que possam ser leiloados para este fim. A mudança na lei também prevê possibilidade de bloqueio na conta bancária do inadimplente. O juiz Michel Mascarenhas Silva, da comarca de Goianinha, determinou que a Unimed Nordeste Paulista disponibilize a uma paciente grávida, durante 6 meses, medicamento para o tratamento de uma trombose conforme orientação médica. Em caso de descumprimento, a empresa fica condenada a pagar multa única no valor de R$100 mil. Segundo os laudos médicos constantes nos autos, a falta do medicamento coloca em risco a vida da cliente e pode ocasionar má formação ao bebê. Segundo o magistrado, o bom direito da autora é amplamente garantido pela legislação vigente. Além disso, o Código Civil garante os direitos do nascituro desde a concepção. Depois do intervalo, entenda como se dão as tão faladas pedaladas fiscais e conheça as ações que devem agilizar ainda mais o trabalho realizado pela Divisão de Precatórios do TJRN. Aproveite este tempinho para se atualizar com as notícias do Judiciário Potiguar. Com o TJRN Informa, mais um canal de interação oferecido pela Secretaria de Comunicação do TJRN. O seu acesso instantâneo aos fatos e às informações da Justiça Potiguar. Para se cadastrar, envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 98899-8419. E Justiça e você volta em instantes. 2016 foi um ano de mudanças impactantes na política brasileira. Depois de um julgamento que mobilizou todo o país, a deposição da presidente Dilma e a posse do então vice Michel Temer encerraram mais um capítulo da nossa história. Causa do impeachment foi uma manobra político-operacional conhecida como pedalada fiscal. Para entender melhor como isso acontece, acompanhe a nossa próxima reportagem. Pedaladas fiscais. O termo ganhou destaque no noticiário nacional em 2016 e fez parte dos discursos de juristas, deputados, senadores e ministros. Mas poucas pessoas sabem explicar exatamente do que se trata. Sabe me explicar o que é a pedalada? Não sei não. Bem, eu sei que diz respeito à gestão financeira. E aí você faz usos indevidos e colocar em lugares que não deveria. Olha, pedalada fiscal eu não sei bem explicar, eu ouvi falar, mas não sei bem explicar o que é pedalada fiscal. Mas eu sei que pedalada tem a parte de corrupção, e muitas coisas envolvidas nisso aí.
Pedalada fiscal, é isso que os governantes vivem aí roubando? Eu sei que tem uma coisa a ver com atrasar pagamentos de órgãos públicos e fazer transferência de bancos estatais para realizar esses pagamentos. Por exemplo, Banco do Brasil e Caixa. Mas assim, o aspecto jurídico eu não sei. Olha, eu entendo que pedalada fiscal é uma manobra feita pelo Executivo para conseguir mais recursos do que aprovado na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para conseguir arcar com suas contas. O dinheiro dos impostos que vai para o caixa do governo é utilizado para fazer investimentos, pagar funcionários e manter os programas sociais como Bolsa Família. O governo repassa o dinheiro para os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e BNDES, que fazem esses pagamentos todos os meses. A pedalada acontece quando o governo deixa de repassar esse dinheiro por um tempo para não ficar com as contas no vermelho. Nesse período, os bancos usam os próprios recursos para quitar os compromissos. Em um momento futuro, com a arrecadação de impostos, o governo estabiliza o caixa e volta a efetuar os repasses aos bancos. A pedalada fiscal, na realidade, é uma desobediência do governo, quer municipal, estadual ou federal, acima de tudo o federal, porque é onde aparece mais, é uma desobediência às regras de gastos em termos de orçamento. No caso que tivemos recentemente, a gente falou da ex-presidente Dilma, foi exatamente isso. O impedimento foi por força de pedaladas fiscais. Quando ela começou a utilizar bancos públicos, utilizando dinheiro público, empréstimos e gastos públicos, sem recorrer ao Congresso, ou seja, sem aprovação da Câmara, dos Deputados e dos senadores. Consequentemente, isso, dentro da lei, é proibido. Além de passar para o mercado financeiro uma falsa impressão de estabilidade econômica, a pedalada fere uma das leis mais conhecidas no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 36 dessa lei proíbe as instituições financeiras públicas de emprestar dinheiro a entes da federação que as controlem. Já era possível, pela Lei 4.320, a abertura de créditos adicionais e, como é uma constante em todo orçamento, a necessidade do crédito suplementar, não digo especial, mas suplementar sim, já autorizavam automaticamente na lei orçamentária. Esse percentual não foi fixado, quem fixa é o órgão legislativo. No caso do Brasil, foi fixado em 10%. Então chegou um momento que a presidente precisou reforçar dotações para seus programas sociais e não tinha mais campo, ela não tinha mais, não estava dentro do montante autorizado. Ela deveria ter pedido ao legislativo que ampliasse esse percentual, que autorizasse que ela abrisse. Mas ela não fez isso. Ela abriu por decreto e depois comunicou ao Poder Legislativo. Então, infringiu a lei que diz que o crédito adicional de natureza suplementar ou especial tem que ter prévia autorização legislativa. O economista explica que entre as consequências estão a rejeição do mercado financeiro, o rebaixamento do grau de investimento e a alta da inflação e do desemprego. Ou seja, a prática da pedalada pode levar o país ao estado de recessão. Sobretudo no que se refere à economia como um todo de um país, quando o governo gasta sem controle. É isso que, por exemplo, o governo tem que gastar em cima do que arrecada, que são os impostos. Quando ele ultrapassa isso, gasta mais do que arrecada, vai gerar o quê? Um déficit muito grande. E esse déficit vai se acumulando substancialmente. Recentemente, a regulamentação desse tema sofreu mudanças. Uma nova lei que aumenta de 10% para 20% o limite para a abertura de créditos suplementares, sem a necessidade de autorização do Congresso, foi sancionada já no novo governo. A alteração divide opiniões entre os especialistas. O fato de se autorizar não significa que vá se utilizar. É uma medida de cautela para não estar toda hora buscando o legislativo, né? Ele já tem autorização, agora controle. Se for possível não usar tudo, não use. Eu só acrescento que promessas, e é isso que a gente está fazendo, promessa para gastar com saúde, promessa para gastar com educação, isso é dívida. A melhoria do sistema de gerenciamento de precatórios do TJRN é uma das principais mudanças para aumentar a eficácia do trabalho realizado pelo Judiciário Potiguar. Sobre este assunto eu converso agora com o novo coordenador da Divisão de Precatórios do TJRN, o juiz João Afonso Moraes por Deus.
Dr. João Por Deus, seja bem-vindo. Obrigado, André. Quais são as principais medidas que estão sendo tomadas para agilizar o trabalho lá na divisão de precatórios? Nós estamos trabalhando na melhoria do sistema de gerenciamento de precatórios, né, o SIGPRE, no sentido de possibilitar uma comunicação mais rápida, principalmente com a instituição financeira que trabalha no gerenciamento do pagamento desses depósitos. No caso, atualmente é o Banco do Brasil. Então, primeiro ponto seria esse, melhorar a informação via eletrônica, de maneira a que a parte seja beneficiada com a celeridade maior e segurança nessas informações. Para explicar melhor para a população, o cidadão tem um crédito para receber junto a uma prefeitura, por exemplo. O que ele faz? Isso, uma sentença transitada em julgado, o juiz encaminha um ofício requisitório para o tribunal, para o nosso setor, lá ele é autuado, isso tudo eletronicamente, e com as peças que são necessárias para isso, e tem um processamento regular no setor com a inclusão na lista cronológica de credores, que inclusive foi publicada recentemente, a nossa última lista, agora nessa semana, alguns dias atrás. Recentemente. E essa lista é dada publicidade justamente para que aquele credor, que às vezes já litigou contra o poder público por vários anos, tenha conhecimento da sua posição e mais ou menos prever quando vai receber o seu crédito. Doutor João, agora na realidade o trabalho do judiciário é mandar a prefeitura, mandar o governo pagar ao cidadão o que ele deve. Agora com essa crise financeira toda, como é que está essa questão? O que o cidadão deve fazer para de fato receber esse dinheiro? Nós estamos fazendo o levantamento das prefeituras dos entes, né, que estão inadimplentes. O procedimento é feito através da própria presidência do tribunal, através do instituto chamado sequestro, onde a presidência, o tribunal, ele entra através do Bacenjude e sequestra a quantia que está em débito. Para você ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Norte atualmente está com um débito inadimplência de 74 milhões de reais relativo ao ano passado. Então isso poderia ter beneficiado mais de 360 pessoas que deixaram de receber o seu precatório, né, o seu valor, por conta desse atraso. Só o estado do Rio Grande do Norte. A Prefeitura de Natal está em dia. E o Poder Judiciário está organizando uma forma de reconhecer quem realmente está em dia, quem está adimplente. Exatamente. Nós temos uma resolução que prevê o bom pagador, o município bom pagador. Então nós estamos já também organizando uma cerimônia em maio deste ano. Estamos fazendo o levantamento das prefeituras que estão em dia com o seu pagamento e a partir daí será dado um selo através da presidência, com a divulgação, os prefeitos serão convidados, justamente atestando, vamos dizer assim, que aquele município é um bom pagador. Isso é bom para a própria municipalidade, né, para o prefeito, para as pessoas também tomarem conhecimento de onde é que está indo tudo bem. E também é um incentivo. Nós sabemos da dificuldade atual, né, uma crise muito grave, não só aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, mas nós temos que ter consciência, e os gestores também, de que essa questão dos precatórios tem que ser enfrentada e de forma franca, sem ninguém tem razão em tudo, de forma absoluta, e o setor de precatórios, através da presidência, está com muita sensibilidade também nesse ponto. Mas também nós não podemos deixar de cumprir a nossa obrigação na administração dessa obrigação que nós temos para com a população. E qual o cenário aqui no Rio Grande do Norte? Existem mais prefeituras devendo ou em dia? Nós, pelo levantamento que foi feito, eu não tenho um número aqui fechado, mas aproximadamente a metade das prefeituras estão adimplentes, né? Estão em dia. Isso tem uma variação do valor, depende muito da prefeitura, do município, aliás. Então, tem as requisições de pequeno valor também? As requisições elas são processadas no juízo de primeiro grau, aquelas ações ordinárias. E nós estamos, inclusive, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque recentemente o tribunal aprovou uma resolução criando a contadoria judicial, onde uma das atribuições é justamente dar um apoio, um auxílio ao juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância, na atualização desses cálculos. Essa ferramenta também vai ser um dos desenvolvimentos do SIGPRE, um módulo web onde qualquer pessoa pode entrar e fazer a atualização dos seus cálculos, no caso também os juízes.
Doutor João, e o cidadão terá acesso a esse sistema na internet? Ele mesmo pode fazer o cálculo do valor que ele acha que pode receber? Na web, né, no site do tribunal, ele terá. Agora, o procedimento do RPV também é um procedimento feito em juízo, pelas próprias varas e comarcas que têm competência para isso. Eu digo que ele pode usar porque a gente pode entrar e fazer alguma atualização, mas o procedimento é feito através de advogado dentro do processo, que apresenta esses cálculos, e esse cálculo é apresentado também ao poder público, o devedor, que pode questionar ou não. A partir daí, não havendo questionamento ou decidido algum questionamento, expede-se um ofício para que o poder público pague em 60 dias aquele valor. Se não pagar, o próprio juiz pode fazer o sequestro através do Bacenjude e pagar a parte credora. Doutor João Afonso por Deus, muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez com informações tão úteis ao cidadão. Eu que agradeço, estamos lá à disposição para vir aqui quantas vezes for necessário. E Justiça, você termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar a qualquer tempo os principais fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.